Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que vai todas as semanas às casas de brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o poder público, privado, a imprensa, sindical, por dentro e por fora. E hoje eu trago como nosso convidado especial alguém que, a meu ver, é quem melhor entende de publicidade nesse país. É aquele que tem uma visão abrangente, foi dos grandes programas, das grandes campanhas publicitárias, aquele que sempre detectou ao gosto aquilo que o povo desejaria e que eu tenho o privilégio de ser seu companheiro na Academia Paulista de Letras. É nosso confrade e já revolucionou a academia, tornando visível de uma forma, no seu estilo de grande publicitário que é, fazendo com que ela fosse a diversos rincões, a diversos segmentos da sociedade brasileira, da sociedade paulista principalmente, mostrando o que é a cultura paulista. Meu caro Roberto do Alibe, o meu convidado. Muito obrigado. Eu estava querendo fico muito honrado com a conversássemos um pouco, primeiro sobre você. Muito obrigado. A sua carreira. Somos amigos há tantos anos, né? Tantos anos, somos há 30 Eu acho que essa, para mim, é um privilégio tê-lo conhecido quando eu tinha, acho que uns 30 anos de idade. Hoje eu estou com 84, então é uma amizade de mais de meio século. Mais de meio século, exatamente. E realmente me honra muito. E fizemos alguns programas nos momentos críticos da história desse país. Nós estamos vivendo um agora, na minha opinião. Como é que você está vendo esse momento? Eu acho que nós estamos no limiar de uma revolução. Uma revolução em todos os sentidos, principalmente, você falou nos meios de comunicação e citou campanhas feitas no passado, hoje é totalmente diferente. A maneira digamos, das pessoas se dirigirem ao público, a maneira como, digamos, a comunicação é feita, mudou completamente. Eu, às vezes, fico até horrorizado, por exemplo, com o que é sucesso hoje, principalmente em música. A influência do rap, por exemplo, a influência do funk, o tipo de desafio que acontece em certas comunidades com o que para nós era o desafio dos repentistas, que também não tinha, na minha opinião, tinha uma graça, mas não era uma coisa excepcional. Hoje é de uma agressividade fora do comum, praticado por jovens, repentistas também, porém, com uma característica de facção, uma coisa muito violenta. Agora, no seu setor, você não sente... Você vê, por exemplo, os meios de comunicação antigamente. Você tinha os jornais, a televisão, todo mundo assistia o rádio. No meu tempo, aliás, o nosso tempo, era a rádio. Era a rádio, o rádio era uma novidade. Era novidade. A Segunda Guerra Mundial, quando houve a invasão da Normandia, eu tinha 9 anos. Eu me lembro que o meu pai tinha um alto-falante para o quintal. Nós ficamos a manhã inteira ouvindo aquelas notícias, como evidentemente não havia comunicação maior. Eles pegaram uma praia, daí só tocavam os hinos de expedicionário, etc. Depois vinha mais uma notícia. Hoje nós estamos com jornais, nós esperávamos os jornais. Hoje os jornais não têm publicidade. Quer dizer, nós estamos vendo que... É um problema. Porque no dia seguinte todas as notícias já são velhas. Você viu na televisão, viu através da internet, etc. E essa campanha, como você disse, mudou completamente. Porque alguém que tinha 10 segundos de televisão e só através das redes sociais conseguiu desbancar todos os programas clássicos de televisão. Quer dizer, nós estamos numa revolução dos jornais em papel. Já se admite que no futuro vai ser só jornal eletrônico, né? Pela rapidez.
Como é que você, como publicitário, está vendo Para essa mim, mudança? para mim é uma diferença muito brutal, porque, como você também, eu sou do tempo em que o rádio começou através dos alto-falantes. Curioso que pouca gente vê isso, quer dizer, a influência do alto-falante naquelas praças das cidades grandes, como São Paulo, e do interior. Era uma coisa muito localizada e muito pessoal. Era o fulano oferece uma música para Beltrana, quer dizer, eram mensagens. Foi como começou, por exemplo, todo o maior a maior rede de comunicação no Rio Grande do Sul, por exemplo, a RBS, começou com alto-falante. Claro. Em Mato Grosso, quer dizer, aquelas que a gente conhece praticamente por ter convivido com elas. Então, nós temos ainda muito essa coisa da comunicação de alguém que nós conhecemos. Os donos dos jornais eram conhecidos também, eram amigos nossos, frequentavam as nossas casas. Então, hoje... E mais do que isso, eram pessoas extremamente cultas. Você falou no RBS, o Jaime Sirovski. Era uma cultura excepcional. Era um prazer estar com ele, conversar com ele. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje é tão direcionado e não se sente. Nós que estamos na Academia Paulista de Letras, sentimos como muitas vezes é um assunto limitado, aquilo técnico, e não tem essa universalidade que tínhamos naquela época. Pois é. Agora, a coisa globalizou, nós recebemos na nossa casa, no nosso aparelho de televisão, mais de 50 diferentes canais para escolher. É difícil estar a par de tudo o que está acontecendo, então a gente tem um pouco, eu acho, a impressão de que somos ignorantes, porque não sabemos tudo, as coisas acontecem sem que a gente realmente saiba por quê, surpreendido com... isso em todas as formas de arte, quer dizer, a gente começa a ver nomes citados e eventos dos quais nós não tivemos nenhuma informação. Verdade. Então, é um sentimento geral, e por mais que a gente se informe, nós continuamos muito ignorantes de tudo. Não, mas o que eu sinto é o seguinte: o número de informação, a informação é consideravelmente maior. Sem dúvida. Mas em cada setor de informação, aquelas pessoas só conhecem aquilo. Enquanto que nós estamos acostumados a essa universalidade de conhecimento. Que era até era uma virtude. Hoje nós temos uma sensação de insuficiência. Mesmo assim, o nosso cabedal de conhecimento é superior nesse mundo cheio de informações do que aqueles que hoje têm a informação especializada sem dúvida. naquele segmento, Não, mas que é incapaz de discutir qualquer outra coisa. Né? Bom, nós ainda pertencemos a um pedaço da humanidade que admirava, por exemplo, dos nossos pais o fato de que eles conheciam muita coisa. Exatamente. Se nós olharmos realmente o que é que eles conheciam, era muito pouco, perto do que hoje... Claro, até disponibilizado. Não é? Mas para a época, era uma maravilha, né? Exatamente. E por quê? Porque as populações eram menores, os recursos eram muito menores, as dificuldades a vencer eram muito grandes, o fogão de lenha, a falta de água em casa, a falta de medidas sanitárias. Eu tomei banho em lata de querosene jacaré. Quer dizer, era uma coisa que a gente não tinha nem chuveiro na época. É curioso. Não, eu ia interior, comia fogão de gás, fogão de lenha. Fogão de lenha. A dificuldade que era conseguir a lenha em si. Quer dizer, E muitas vezes para aquecer o banho. Né? Também, quando havia o banho. Não, olha, nós somos privilegiados, no fundo, porque nós vivemos uma época... eu acho que agora nós estamos mais ou menos também no limiar
de uma outra época. Você sabe que me preocupa? Outro dia, eu gosto muito, enfim, estou lendo o novo livrinho do Stephen Hawking, 10 questões, eu li O Mundo numa Casca de Nós, Uma Breve História do Tempo. Mas há um dado seguinte, um dos que fala sobre Hawking diz o seguinte: dentro de 5 a 10 anos, a evolução tecnológica do mundo, num ano, vai ser equivalente a toda a evolução da humanidade em toda a história passada. A velocidade Tal das rapidez. Mudanças, né? É Quer dizer, impressionante. isso foge à nossa capacidade. É, E é por essa razão que há tanta gente com depressão, etc., não consegue acompanhar os desafios do mundo moderno. é. Agora, você publicou um artigo no jornal Estado de São Paulo, essa semana, os desafios do governo. Bolsonaro. Né? Esse é um dos exemplos mais claros disso que nós estamos falando. Quer dizer, ele foi eleito sem aparecer para as pessoas, sem participar dos debates. Agora que ele está sendo obrigado a aparecer mais, e os filhos também, há um choque. Exatamente. Há um choque, e o choque, no caso do Flávio, por exemplo, na minha opinião, ele deveria ter continuado com digamos, o escudo das redes sociais. Portanto, se comunicar através das palavras e não da voz. Exato. Porque a voz me pareceu um pouco... Lembra do Mário Henrique Simons? Com o Ele sotaque? era muito meu amigo. E esse é um estudo que a gente um dia poderia fazer lá na Academia Paulista de Letras. O sotaque como expressão dos estereótipos dentro do Brasil. O que significa o sotaque do gaúcho para o paulista? O que significa o sotaque do carioca para o nordestino? O que significa o sotaque do nordestino para o gaúcho? São estereótipos. E o sotaque do carioca para o paulista, por exemplo, tem o estereótipo da malandragem. E eu me lembro do Mário Henrique Simonsen falando, as pessoas ouviam e diziam, esse cara está falando que vai baixar a inflação, portanto não vai baixar a inflação. Um minutinho, vamos ao nosso comercial, vamos conversar sobre o sotaque no segundo bloco.